A Bíblia diz em Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Mais à frente, no verso 26, a Bíblia diz, Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Percebemos que Deus está conversando com quem? Certamente a Trindade está reunida, dialogando sobre os processos criativos. Então, a pergunta que nós queremos fazer hoje é a seguinte: quem fez, quem botou a mão na massa? Quem foi o agente da criação? Essa é a pergunta. Parece simples, mas não é. E tem implicações interessantes. Vem comigo. Olá, eu sou o William Escorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 5º vídeo. Estamos aqui conversando sobre a Trindade. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, de fato, a Trindade está envolvida aqui, a começar da palavra Elohim. Elohim é a palavra que é traduzida por Deus, e ela está no plural. Os 3 deuses são deuses? Não. É politeísmo? Não. É um só Deus, mas são 3 pessoas. O Pai é chamado de Deus, o Filho é divino e o Espírito Santo também é divino. Quem é Deus? Deus é a realidade dessas 3 pessoas que sempre viveram em perfeita harmonia. Então, a Trindade é uma realidade bíblica colocada já na primeira página das Escrituras. Mas a Bíblia diz, há um só Deus. Mas a pergunta que precisa ser feita aqui é a seguinte: quem é que estava fazendo? A gente sabe que o Pai estava presente, o Espírito estava presente, porque a Bíblia diz, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e que o Filho também estava presente. Mas quem é o agente da criação? Quem esteve criando? Aliás, eu queria também dizer aqui que fiquei muito impressionado, certa vez, o professor Adalto Lourenço, muito conhecido, um físico, e ele falando sobre a Trindade aqui nessa parte, ele diz que muito da criação, a própria criação, revela a Trindade. E achei curioso que ele foi enumerando determinadas realidades que são 3 em 1. Eu separei algumas aqui para dar o exemplo. Veja só, a água ela pode estar sempre em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Quando a gente vai medir uma área, você tem altura, largura, profundidade. Quando você vai examinar o átomo, ele é composto de 3 partes: prótons, nêutrons e elétrons. 3 também. Quando você pega o próton e o nêutron, cada um tem 3 quarks, 3 subunidades. E quando na verdade o ribossomo vai produzir a proteína lá na célula, a partir da informação que veio do RNA mensageiro, ele faz a leitura de 3 em 3 bases, chamadas de códons. Então nós temos aqui AUG, vai colocar ali na proteína a metionina, aquele aminoácido. AUC, vai colocar a isoleucina. UCG, vai colocar a serina, e assim sucessivamente, né? Então, nós temos 3 em 1 também. E na música? Olha, a primeira vez que eu fui estudar música, primeira aula que meu pai me deu, ele disse assim,
A música é composta de 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. E depois descobri que um acorde é formado por pelo menos 3 notas, 3 em 1 também. O tempo, como é que a gente mede? Passado, presente e futuro. E até na criação de todas as coisas, na criação aqui do universo, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que nós temos aqui? Nós temos a origem do espaço, do tempo e da matéria. 3 em 1 também. Então, a natureza, ela indica bastante o Deus Trino que a criou. Parece que Deus colocou a sua impressão digital. Mas então vamos para a pergunta inicial. Mas quem foi o agente criador? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Aquele que meteu mais a mão na massa, aquele que realizou todas as coisas. Quem? Então, eu quero mostrar para você em 3 versículos apenas. João, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Estamos no Evangelho de João, portanto, é o Verbo de Deus. E o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? É o Filho. Outro versículo, Colossenses 1,16 nos diz assim: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Hebreus capítulo 1 e 2, a Bíblia nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Descobrimos nas Escrituras que já no início da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Filho era o agente da criação, aquele que provavelmente mais meteu a mão na massa, através da sua palavra, realizou todas as coisas. Ele criou todas as coisas invisíveis e as visíveis. Então, o nosso Salvador já estava lá no início com a mão na massa. Eu espero que você tenha gostado e peço que você dê uma curtida, compartilhe, faça perguntas se tiver, não é isso? Enfim, e se inscreva também no canal. E até o próximo encontro, quando nós estaremos em mais um episódio sobre o livro de Gênesis. Até lá, se Deus permitir.